Valeu, Anderson. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite também para você que está em casa, que estava acompanhando o Cidade Alerta, que segue nos fazendo companhia no Jornal da Cidade para ficar muito bem informado. Boa noite, Bianca. Muita notícia nesta quarta-feira. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. E a gente começa com um menino de 1 ano e 4 meses que morreu afogado em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A criança caiu na piscina de casa e quem traz mais informações sobre esse caso é o Hugo Delion. Boa noite para você, Hugo. Olá, boa noite, Alexandre, Bianca, boa noite para todo mundo. Foi sepultado nesta quarta-feira o corpo do pequeno Rael Batista da Silva Leite, de 1 ano e 4 meses de idade. O bebê se afogou na piscina da própria casa, no bairro Aeroporto, aqui em Juazeiro do Norte. O menino chegou a ser socorrido, levado em uma aeronave da Ciopaé para o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, porém já chegou sem vida. A criança era filha de um policial militar, o capitão Regis, que é comandante do raio na cidade de Crato. Como foi um acidente, a Polícia Civil deve instaurar o inquérito para apurar as circunstâncias. Hugo Delion para o Jornal da Cidade. Obrigada, Hugo. No JC de hoje você também vai ver a operação do Ministério Público que prendeu deputado, irmão de prefeito, prefeito e secretário numa única cidade do interior do Ceará. E ainda, morre segunda vítima que foi arremessada de carro de acidente na estrada de Tianguá. Homem é preso em flagrante furtando merenda em escola pública do Crato. Fortaleza ganha novas bikes e mais uma mini estação do bicicletar. E início do processo de beatificação de Padre Cícero leva milhares de fiéis nesta noite à Basílica de Juazeiro do Norte. O Jornal da Cidade já está no ar. Uma operação do Ministério Público do Ceará na cidade de Itaiçaba, na região do Vale Jaguaribano, hoje de manhã, prendeu um deputado eleito, o irmão do prefeito, que seria o dono de uma empresa de fachada, afastou o prefeito Frank Gomes do cargo e o secretário de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo. O Esmênia Lopes, ao vivo com a gente hoje. Por qual motivo isso, hein? Boa noite para você, Esmênia. Boa noite, Bianca, Alexandre, para todos. Isso mesmo que você falou, Bianca, uma empresa de fachada que realizava obras na cidade. De acordo com a investigação do Ministério Público do Ceará, são crimes de peculato, falsidades ideológica e material, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. Foram 30 mandados de busca e apreensão contra gestores, ex-gestores e também empresários. Quem coordenou a operação foi a Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública, em parceria com a Polícia Civil. Foram presos, como você falou, o deputado estadual eleito Stuart Castro e o irmão do prefeito de Itaiçaba, Hermógenes Gomes. Eles foram presos e, além disso, houve o afastamento do chefe do executivo, Frank Gomes, e também do secretário de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo, Francisco Aldanísio Oliveira Barros. Esse afastamento é de um período inicial de 180 dias e todo esse processo dessa corrupção milionária investigada pelo Ministério Público do Ceará ocorre em segredo de justiça. Volto com vocês no estúdio. Ok, Esmênia, obrigado pelas informações. E morreu nesta terça-feira a segunda vítima do grave acidente registrado na BR-222 em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Motorista e passageiro foram arremessados para fora do carro e câmeras de segurança flagraram tudo. Jonas Deisson. Morreu a segunda vítima do acidente de carro que ocorreu em Tianguá na última segunda-feira. A primeira vítima, identificada como José Arthur Neto, de 21 anos, faleceu ainda no local da ocorrência. Já Dione Fernandes do Nascimento foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e estava internado no Hospital Madalena Nunes, em Tianguá. O capotamento ocorreu no quilômetro 314 da BR-222 na manhã desta segunda, conforme informações da Polícia Rodoviária. A dupla estava no carro de marca BMW. O veículo trafegava no sentido crescente da rodovia quando seu condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista e capotou. O carro era ocupado por 2 pessoas e ambos foram arremessados para fora do veículo, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. No Crato, região do Cariri, um homem foi flagrado furtando
o lanche de uma escola pública. Testemunhas viram quando o suspeito invadiu o prédio de educação infantil e fundamental 18 de maio, que fica ali no centro da cidade, e aí eles chamaram a guarda municipal. Os agentes recuperaram os produtos levados e o encaminharam à delegacia. As estações do Bicicletário em Fortaleza ganharam hoje 80 novas bikes. E as crianças, mais uma mini estação inaugurada na Praia de Iracema. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto na Avenida Beira-Mar, um dos principais pontos utilizados pelos fortalezenses para a prática de atividade física. Quem vem para cá no começo da manhã, no final da tarde, tem o privilégio de ter essa ciclovia, ver a Beira-Mar mais bonita do Brasil. Está aqui, isso para a saúde mental não tem preço. Foram adquiridas 80 novas bicicletas prontas para o uso. Além disso, a nova estação do Mini Bicicletar também foi inaugurada. O que nós estamos fazendo é reforçar cada vez mais esse modal que deu certo na cidade de Fortaleza, que já rendeu alguns prêmios, não só nacional, mas até internacionais à cidade de Fortaleza, e a determinação do prefeito é que a gente siga com essa política fortalecendo cada vez mais. Até novembro deste ano, o sistema bicicletar já bateu mais de 1 milhão de viagens. A ideia da prefeitura é que esse número aumente ainda mais. Só que para isso, a população é essencial. Ontem à noite eu vim aqui dar uma olhadinha na iluminação da Beira-Mar. O que me reclamavam, com muita razão, tanto crianças como idosos, o uso de bicicleta no calçadão. Se tem uma ciclofaixa, por que usar a bicicleta no calçadão? E na hora que estava reclamando, passou um rapazinho usando a bicicleta. Então, é um processo pedagógico lento, mas que precisa ser feito. As ruas da capital também voltaram a circular, mas pessoas usando máscara. Os números da Covid estão crescendo. E apesar de não haver registros de casos graves, como nas 4 primeiras ondas da doença, parece que o fortalezense criou o hábito e se conscientizou sobre a importância da prevenção. Ângela sempre usa máscara. Além de se proteger contra a Covid-19, ela pensa nos outros vírus. Tem muitos vírus circulando nesse momento, a influenza, tem Covid-19, novamente está vindo com tudo, né? E tem H3N2, que também está vindo agora com tudo. O uso de máscaras está se tornando cada vez mais comum. Magno, por exemplo, não abre mão do equipamento nem no trabalho, mesmo não sendo obrigatório. É importante a gente ter essa conscientização aí, até porque a máscara ela é útil, ela te ajuda a se proteger e a proteger as pessoas também. A preocupação é válida ao considerar o aumento de casos positivos da doença em Fortaleza. Segundo o boletim epidemiológico, entre os dias 22 e 28 de novembro, dos 1.519 testes realizados, 475 foram positivos para a Covid-19. Isso representa 31,2% de positividade. Na semana imediatamente anterior, dos 1.019 testes, cerca de 275 foram positivos, ou seja, 27% dos exames. E isso chama para a gente um alerta sobre a transmissão da Covid-19, né? Então, assim, a gente depara com casos mais leves da doença, né? Não é como era no passado. Hoje em dia a população está mais imunizada, a doença está mais leve graças à vacinação. Ainda de acordo com os dados, em média, cerca de 120 casos novos são registrados por dia, o que reforça o uso da máscara, mesmo sem a obrigatoriedade. A não obrigatoriedade da máscara não significa dizer que a pessoa não precisa usar. É importante que, se a pessoa sabe que vai se expor, vai aglomerar, vai fazer uma viagem, tem uma situação de risco, não custa nada colocar a máscara, já que é uma ferramenta muito eficaz de proteção, tanto na transmissão quanto na aquisição das infecções. Agora futebol, nas vésperas, né, que é sexta-feira, do terceiro e último jogo da primeira fase, mesmo já com a garantia de vaga nas oitavas, a gente quer sim vitória e quer ouvir qual a expectativa de quem entende. Nosso camisa 8 está chegando, é o Bruno Balacopa na área. Esqueça aquela formação dos 2 primeiros jogos da seleção brasileira na Copa. O Brasil, que vai enfrentar Camarões nesta sexta-feira, será um novo time, totalmente modificado da defesa ao ataque. Como a seleção já está classificada para as oitavas, o técnico Tite decidiu dar um descanso aos principais jogadores e, com isso, dará oportunidade a quem estava no banco.
As mudanças começam no gol. Sai Alisson e entra Ederson. A defesa tem ainda Daniel Alves e Alex Telles nas laterais. Já a dupla de zaga será formada por Éder Militão e Bremer. No meio de campo, Fabinho e Bruno Guimarães. Já o novo quarteto de ataque conta com Antony, Rodrigo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. É um Brasil de cara nova, tentando confirmar a liderança do Grupo G. Para isso, basta um empate. Mas a gente sabe como é torcedor, que é mesmo que o Brasil vá para cima e saia de campo com uma vitória. Aliás, nada como terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento e muita moral para seguir para as oitavas de final rumo ao Hexa. Ainda hoje, início do processo de beatificação de Padre Cícero lota a Basílica de Juazeiro do Norte. E no próximo bloco, como é a inserção dos autistas no mundo das artes, em mais um episódio da nossa série especial. Trabalho que dá crédito. Através do Ceará Cred do Governo do Estado, a Georgette conseguiu apoio para investir na sua barraquinha de lanches. Com esse empréstimo, eu consegui comprar o carrinho, aumentou minha renda e eu estou muito feliz. Criado para conceder crédito e capacitação a microempreendedores da zona rural e urbana, o Ceará Cred existe para beneficiar a Georgette e seguir apoiando os empreendedores cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Somos entretenimento de qualidade. Somos cidade. Somos esporte com emoção. Somos cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. O Grupo Cidade tá em todas as plataformas, tá em todo lugar. Tá na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. O Cidade Alerta é o noticiário da informação quente e do fato ao vivo. A sua denúncia, o posicionamento das autoridades e a cobertura das últimas ocorrências na A polícia prendeu 3 pessoas por estupro de vulnerável em 2 cidades do interior do Ceará. Em Quixadá, o abusador seria um vizinho de 60 anos. Em Juazeiro do Norte, o namorado da mãe da vítima, que era uma menina de 7 anos. E a mãe dessa criança também foi presa, não é, Osmenian? Porque era conivente com o crime. Boa noite para você. Isso mesmo, viu, Alexandre? Boa noite novamente. A própria mãe da criança de 7 anos, ela foi presa por suposta omissão de proteger a filha. O namorado, Antônio Cruz de Carvalho, e a mãe da criança, eles foram presos por policiais civis da Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte. Eles foram presos ontem. Os relatos são de que a criança não queria ir para a casa do namorado. A mãe levava e então ela apresentou um sangramento vaginal. Ela foi levada para o hospital, um profissional de saúde desconfiou e o caso chegou ao Conselho Tutelar, o que resultou nas prisões do namorado e da mãe da criança de apenas 7 anos. Já o idoso de 60 anos, ele foi preso por suposta prática de crimes sexuais contra criança e adolescente. Na época, uma das crianças tinha 8 e outra tinha 12 anos. Ele foi preso por policiais civis de Quixadá e está à disposição do Poder Judiciário. A Secretaria reforça que a população pode denunciar esses crimes por meio do canal 181. Volto com vocês.
Ao menor sinal, né, Wesmênia? Obrigada pelas informações mais uma vez. E a polícia está investigando o assassinato de um homem na cidade de Mauriti, na região do Cariri, com uma ficha extensa. Ele respondia por agiotagem, ameaça, tortura e posse ilegal de armas, algumas inclusive furtadas do Fórum de Milagres. Hugo de Leon. O crime foi registrado no bairro Bela Vista, em Mauriti. A vítima, João Pereira da Silva, de 46 anos de idade, foi surpreendida por dois homens que chegaram de moto, ambos usando capacetes, e o garupeiro já foi atirando contra a vítima. A maioria disparos na cabeça, características de execução. De acordo com a polícia, a vítima já tinha passagens, respondia a vários procedimentos na justiça, como crime de ameaça, tortura, crime ambiental, porte e posse ilegal de arma de fogo e também por agiotagem. A vítima emprestava dinheiro a juros. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Mauriti. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Hugo. E a Enel prorrogou a campanha de renegociação de dívida até o dia 31 de dezembro. São 30% de desconto ou parcelamento em até 21 vezes sem juros. Para saber mais sobre as condições de quitação, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui no cantinho da tela. Essas contas precisam estar com mais de 60 dias de atraso e quem já estiver com parcelamento em andamento não pode aderir à campanha. As negociações estão sendo feitas pelos telefones e também nas lojas da Enel e também pelo aplicativo da agência. A gente também colocou todas as opções no GC+, que você acessa aqui do lado. Fortaleza está em primeiro lugar na geração de emprego das regiões Norte e Nordeste. No país, é a quinta colocada, de acordo com dados do governo federal. Em outubro, mais de 5.000 vagas foram criadas no mercado de trabalho da capital. Sem trabalho desde o ano passado, José parece que finalmente encontrou uma luz no fim do túnel, depois da sua sexta ida ao Cine DT. Consegui uma carta aqui para comparecer a uma empresa aí, né, até o final da tarde, né. Espero que dê tudo certo para mim, né, e eu consiga essa vaga para entrar o próximo ano empregado. Vitória ainda não conseguiu. Ela tem apenas 22 anos e a falta de experiência no currículo dificulta o preenchimento de alguma vaga. Mesmo assim, a jovem segue confiante. Qual a sua expectativa hoje aqui? Que eu vou conseguir, né? É bem provável que logo Vitória possa alcançar todas essas expectativas. Isso porque, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em outubro, 5.005 pessoas foram contratadas com carteira assinada no Ceará. Isso é muito importante, que é a diferença entre todo mundo que conseguiu o emprego e todo mundo que foi demitido. Deu um saldo positivo, isso significa um crescimento da economia, um crescimento do mercado de trabalho no estado do Ceará. Quando o assunto é postos de trabalho, os índices na economia cearense de fevereiro até outubro só cresceram. Esse saldo positivo foi puxado principalmente pelos setores de serviços, comércio e construção civil. O único mês que a gente teve um resultado negativo foi janeiro, isso é natural, todo janeiro realmente um resultado assim, mas de fevereiro para cá todos os resultados mensais foram positivos, ou seja, todos os meses o Ceará gerou empregos formais, acumulando em torno de 70 mil empregos gerados de fevereiro para cá, o que é excelente para a nossa economia e nos coloca em destaque no Norte e Nordeste. Até o final de dezembro, o gerente do Cinecentro garante que a tendência é a mesma, alta na quantidade de ofertas. Final do ano sempre tem vaga, é importante, nós estamos saindo agora das seleções do comércio, dos temporários do comércio, mas continua, porque a gente vai para o serviço, para o turismo, a gente tem os restaurantes, as barracas de praia, os parques temáticos da orla marítima, então todo esse pessoal está contratando, fora os serviços tradicionais que continuam contratando durante o ano todo. Olha, visitar espaços culturais pode ser dificuldade para os autistas. São pessoas que têm sensibilidade às luzes, aos sons também e a multidões. Mas aqui na capital, iniciativas estão garantindo a elas o acesso à arte. É o que você confere em mais uma reportagem especial do Jornal da Cidade sobre autismo.
Sons de trânsito, luzes fortes fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa que vive em cidade grande. Situações corriqueiras, mas para pessoas dentro do espectro autista ganham outra dimensão. Sons e luzes são estímulos que podem estressar. O professor Alexandre Mapurunga descobriu que estava dentro do espectro autista já na fase adulta. O diagnóstico e a identidade autista, nesse sentido, a partir do conceito da neurodiversidade, ele funciona muito nesse sentido, para você desenvolver uma comunidade, para desenvolver um senso de pertencimento e para você dar certo sentido às questões que faziam parte da sua história e que você não tinha lugar para ela, a não ser o fracasso. Quando ele trabalha em casa, o ambiente é assim. Luzes baixas, fone nos ouvidos para reduzir os ruídos externos e ajudar na concentração. Com o passar dos anos, ele foi criando estratégias para se adaptar aos ambientes e manter suas relações sociais e de trabalho. Eu aprendi os momentos que eu tenho que olhar para a pessoa, eu aprendi os momentos que eu tenho que perguntar, você quis dizer isso realmente? Eu aprendi a ter uma linguagem mais formal possível, né? Dizendo tudo, deixando tudo muito claro, da maneira mais clara possível. Alexandre tem uma voz importante na sociedade. Ele está fazendo parte da equipe de transição do novo governo, que começará em 2023 e atua para a construção de políticas de inclusão. Tem sido muito interessante, muito importante a retomada de algumas políticas que tinham sido deixadas para trás. Uma delas é, por exemplo, o investimento de novo nas políticas de educação inclusiva, o retorno ao investimento das políticas de reabilitação, que tudo isso desde 2016 que a gente tem, as políticas vêm sendo desmontadas, né? A gente tem, por exemplo, o decreto 10.502, que retorna a proposta de educação segregada para as pessoas autistas e com outras deficiências. Conseguir lidar com a sensibilidade às luzes e aos sons ainda é um desafio para o pequeno Tiago, de apenas 5 anos. Quando nossa equipe chegou com a câmera e a luz forte, demorou para que ele conseguisse voltar a se concentrar na atividade com a professora. Ele é atendido no IPRED e faz sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Para a família, cada dia é um aprendizado. Quando você identifica que ele ficou com medo, que ele não gostou de algum som, como é que você faz? Aí, assim, se for um barulho do vizinho, o que eu faço? Eu abraço ele, digo, olha, a mamãe tá aqui, não precisa ter medo, a mamãe tá aqui. Aí ele vai se acalmando. Eu abraço ele, aperto, né? Ele se sente seguro, ele vai se acalmando. Agora, quando é um barulho dentro de casa, né? Por exemplo, eu estou usando o liquidificador, eu tento aproximar ele, não faz nada, é só o motor que está batendo, mas já para poder ele se acostumando. Aqui no IPRED são atendidas 600 crianças dentro do transtorno do espectro autista. Elas recebem atenção de profissionais de diversas áreas e as artes também fazem parte desse processo para contribuir para o desenvolvimento delas. Nós vamos ter um capital social através dessa criança. Se a criança dentro do aspecto autista tiver a sua janela funcional, que é aquela janela onde ela tem a tendência de fazer a sua expansão maior em termos de desenvolvimento humano, for dentro da arte, ela vai ter uma oportunidade muito grande de se expandir, de crescer e de tornar-se até um profissional dentro dessa área. Além das atividades artísticas, as crianças atendidas trabalham o desenvolvimento das habilidades motoras. Qual o déficit dele no momento? Eu estou trabalhando bastante a parte da socialização, usando atividades físicas para melhorar essa parte da socialização dele, a questão da mobilidade, para que ele consiga se movimentar em um ambiente sem ocasionar algum acidente para ele, por exemplo, para que ele tenha uma boa locomoção, para que ele consiga ter uma vida diária dentro do que nós esperamos para um cidadão. A Amanda é uma adolescente atípica. De riso fácil, ela gosta de conversar e vem trabalhando habilidades manuais, como bordado. Para ela, estar em ambientes com sons muito altos é estressante. Eu não gosto muito de fogos. Fogos me incomodam demais. Quando tem Copa, eu
boto o abafadores. Para passear no shopping com a mãe, ela usa abafadores cedidos no local. Alguns shoppings na capital cearense também vêm adotando outras medidas de inclusão desse público, como a criação de sessões de cinema adaptadas. Tem uma iluminação um pouco mais baixa, um volume um pouco mais baixo, um volume bem adequado, e agora nós estamos fazendo a implantação dos abafadores. Então as pessoas interessadas, os autistas interessados podem vir aqui ao shopping, pegar os abafadores, e o nosso intuito é promover um ambiente o mais preparado possível para esse público. Medidas como essas são complementadas por ações de facilidade de acesso a esses espaços, como a destinação de estacionamentos específicos para esse público. Em espaços públicos e privados, esse direito é garantido. A gente tem relato de que a própria população às vezes hostiliza, porque vê a criança saindo do veículo, mas não percebe que ali a criança tem alguma dificuldade. Então a gente pede também a tolerância em relação a isso. A pessoa, ela tem a credencial, ela vai colocar a credencial, então para ela ter essa credencial, ela passou por uma avaliação. E os casos onde essa credencial está sendo usada da forma errada, pode denunciar pelo 190 que a AMC vai ao local, ela vai averiguar. A mãe da Amanda vem lutando diariamente para que a filha consiga ser independente e tenha acesso a qualquer lugar. A vida da família do autista e do autista precisa dessa rede de apoio, dessa troca, até para a gente conscientizar mais a sociedade, para a gente mostrar como que é essa diferença e como que essas pessoas podem se integrar e viver bem em sociedade desde que haja uma colaboração mútua, né? Porque afinal de contas, ser diferente é normal. Em instantes, a prisão de um homem suspeito de importunar sexualmente as colegas de trabalho, isso dentro da empresa. E ainda, o ato heróico mais difícil da vida deste bombeiro, ajudar no nascimento da própria filha dentro do carro. Trabalho que dá emprego. O Ceará vem superando de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo foi uma das milhares de pessoas que conseguiram um emprego. Com esse emprego, hoje eu consigo todo o sustento lá de casa. Hoje, o Ceará é o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste, o que representa um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva, com Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Trabalho que dá oportunidade. Com a inauguração da Areninha em Caucaia, o dia a dia da Nadine ganhou mais esporte e lazer. Ela não perde um treino, está em todos os campeonatos. É uma grande oportunidade, para os jovens seguirem na carreira do esporte. Já são 286 areninhas por todo o estado e mais 300 estão em construção, o que estimula a prática esportiva, movimenta o comércio local e incentiva a cidadania. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. O Cidade Alerta é o noticiário da informação quente e do fato ao vivo. A sua denúncia, o posicionamento das autoridades e a cobertura das últimas ocorrências na capital e no interior. Tudo com uma linguagem ágil e simplificada para você entender o que impacta o seu dia a dia. Cidade Alerta Ceará comigo, Isis Cidade. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Liga no canal 8.1 e vem! Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site em colunaboraviajar.com. Um homem foi preso dentro da empresa onde trabalhava na cidade de Acaraú, no norte do estado, após colegas de profissão o denunciarem por importunação sexual. As investidas ocorriam, segundo elas, lá mesmo, durante o serviço. Jonas Deison.
O supervisor de uma empresa de pescados foi preso pela Polícia Civil sob suspeita de importunação sexual contra funcionárias do empreendimento. A prisão aconteceu no seu local de trabalho, localizado na cidade de Acaraú. Pelo menos 4 funcionárias denunciaram o homem pelo crime. A investigação, conduzida pela Delegacia Regional de Acaraú, aponta que o suspeito, que tem 45 anos, era o responsável pelo setor de embalagem da empresa. Ele aproveitava a relação de proximidade com as mulheres para cometer os abusos, que duraram cerca de 1 ano. Uma das vítimas decidiu romper com um ciclo e fez a primeira denúncia, iniciando os trabalhos investigativos. Com as primeiras denúncias, outras 3 funcionárias se encorajaram e procuraram a Polícia Civil para registrar outros casos de importunação sexual que teriam sido cometidos pelo mesmo suspeito. Com as informações em mãos, a Polícia Civil representou por um mandado de prisão preventiva contra o funcionário. O pedido foi aceito pela Justiça e cumprido na empresa. De acordo com a Polícia Civil, o homem não ofereceu resistência durante a prisão. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Ok, Jonas, obrigado. E um vigilante da estação do VLT de Caucaia, na Grande Fortaleza, morreu durante um assalto hoje à tarde enquanto trabalhava. As informações com Ricardo Lima. Boa noite. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Criminosos armados invadiram a estação do VLT aqui do bairro Araturi, pulando o muro. E na parte interna, eles surpreenderam o vigilante pelo lado menos provável possível. Mas foi infelizmente isso que aconteceu. O vigilante, sem poder reagir, ele se rendeu, entregou a arma que era o objetivo dos criminosos. Segundo testemunhas, não reagiu de forma alguma, mesmo assim foi atingido com um tiro na cabeça, a queima-roupa e teve morte imediata. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao Parque Potira. A Polícia Militar fez abordagens na região, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. Uma pessoa foi detida, mas a polícia ainda não tem certeza se ela tem ou não envolvimento com a morte do vigilante Luiz Carlos, de aproximadamente 36 anos, morto na tarde de hoje aqui no bairro Araturi. Ricardo Lima para o Jornal da Cidade. Nossa produção entrou em contato com as secretarias da Segurança Pública e do Veículo Leve sobre Trilhos, mas até agora não houve resposta sobre as investigações do caso. Agora a gente vai mostrar que no trânsito também existe notícia boa. Olha só, um bombeiro fez o parto da própria esposa dentro do carro a caminho do hospital de Itapipoca, que fica aqui no litoral oeste do Ceará. Não deu tempo de chegar, né? A bolsa estourou, aí a Zoe, essa fofura aí, veio ao mundo com a ajuda do papai, o Felipe Lima. Pesando 3,7 kg, saudável, ela e a mãe Nayara Gonçalves foram levadas ao hospital em seguida e passam muito bem, viu? Depois dessa adrenalina toda, o soldado do Corpo de Bombeiros, treinado para enfrentar o perigo, disse as seguintes palavras: foi muito intenso. Imagino, viu? E uma cadelinha se meteu em uma enrascada grande lá em Sobral, na região norte. Ela ficou presa entre as paredes de 2 casas, sem conseguir sequer se mexer. As pessoas tentaram tirá-la com pedaços de madeira, cordas, mas não deu jeito. Aí os bombeiros foram chamados para o resgate. Para isso foi preciso fazer um buraco em uma das paredes. Depois de algumas horas, a mimosa foi entregue ao tutor. Ficou inclusive emocionado com o reencontro. A cadelinha ficou quietinha durante toda a operação e conseguiu ser retirada por esse buraco aí na parede, como a gente está vendo. Após muita espera, começou hoje o processo de beatificação de Padre Cícero. Agora, a Basílica de Juazeiro do Norte está lotada de fiéis que acompanham e querem fazer parte deste momento histórico. O Hugo de Leão está lá e mostra os detalhes para a gente. Será feita de forma oficial, formal, a abertura do processo com a apresentação de uma comissão, pessoas que irão fazer um trabalho mesmo de investigação, levantando documentos, também milagres que são atribuídos ao Padre Cícero. Somente após esse processo, o Padre Cícero vai ser beatificado e aí sim segue o processo de canonização para tornar o Padim santo, de acordo com o que exige aí os trâmites da Igreja Católica. Mas como a gente sempre fala, para os devotos romeiros do Padre Cícero, todos os romeiros, sim, já é considerado santo. Hugo de Leão para o Jornal da Cidade.
Obrigado, Hugo. E Fortaleza cedia a 15ª edição de um fórum sobre sustentabilidade. O evento apresenta inovações e soluções para a gestão de resíduos. Você sabe o que acontece quando o gerenciamento de resíduos não é feito de forma correta? Inevitavelmente, algum impacto ambiental, poluição, contaminação e até morte de animais. Para mudar esse cenário, uma nova realidade deve surgir. E foi em busca dessas soluções que estudantes e empresas estiveram reunidos na 15ª edição do Fórum do Instituto de Educação Portal. Uma governança bem definida para trabalhar a sustentabilidade, ela é crucial. Aqui na empresa, por exemplo, nós temos grupos de trabalho, são chamados GTs de sustentabilidade, que vão ali ao longo de um ano ter um plano de ação e metas muito claras para serem alcançadas. Esse ano foram apresentadas muitas possibilidades de negócios sustentáveis. Um deles, o coordenado por Márcia. O que antes era lixo tecnológico, ganhou 1.001 utilidades. Ele reutiliza o lixo eletrônico, o material que você não consegue mais vender, não dá mais para recondicionar, ele vira arte, né? Transformando formiga em mouse, em helicóptero, em jarros, né? A gente consegue tirar da natureza mais esse lixo e transformando em arte. Esse daqui é um dos estandes da feira. Comigo, a Michele e o Marcos, que tiveram a ideia de criar um aplicativo. O que as pessoas podem fazer com esse aplicativo? Esse aplicativo vai ter várias funções, ele está na fase bem inicial, mas o objetivo principal dele seria realmente uma forma de simplificar para as pessoas, que muitas pessoas querem fazer essa ação, querem fazer a coleta do material corretamente, mas não tem realmente a iniciativa de procurar, de pesquisar o conhecimento. A gente queria deixar uma forma englobada num aplicativo só, e também é da forma mais simples e prática possível para as pessoas. O aplicativo oferece várias opções, que vão desde os tutoriais para reciclar até a venda desses materiais. Você vai poder selecionar o material novamente que você quer vender, a quantidade que você tem, se você tem 1 quilo, 2 quilos desse material, e ele vai calcular para você quanto que você vai receber caso você leve para uma coleta seletiva que pague por esse material. O próximo passo, depois de tirar o projeto do papel, é ajustar e patentear. E quem sabe ganhar o apoio de iniciativas públicas e privadas. A ideia é que eles saiam do IEP mais desenvolvidos e possam ter aí um projeto patenteado, quem sabe, né? Será uma grande alegria. A ação de Marcos e Michele em prol do desenvolvimento sustentável foi premiada. E assim como essa, muitas outras. O Fórum tem parceria com 192 países e é indicado pela ONU como um evento humanitário global. No momento em que o Brasil tenta conquistar o hexacampeonato, nós vamos conhecer uma família que está na 6ª geração. É isso aí, hexavô, hexaneto juntos. Talvez isso seja até um sinal, viu? A reportagem é de Evelyn Ferreira. 79 anos de vida e muita história para contar. Dona Maria de Jesus vem de família simples. Nasceu no município de Acaraú e cresceu na roça com seus 11 irmãos. Todos nós estamos unidos, até hoje nós estamos unidos. Dela vieram ao mundo mais 8 filhos. Minha avó teve 20 filhos. Uma delas é Regina, a primogênita. Sou a mais velha da minha mãe, entendeu? Aí eu tenho os meus irmãos, tenho uma irmã que faleceu e eu tenho dois irmãos que moram em Brasília e tenho um que mora em Goiânia. Seguindo a tradição familiar, Regina também tem família grande. 3 meninas e 3 meninos. É na casa de Dona Maria de Jesus que a família encontra apoio, geração após geração. A bisneta, Gabriela, foi criada aqui. E hoje, o seu filho, Álvaro, o mais novo integrante da família, também recebe os cuidados de Dona Maria. Não é todo mundo, né, que tem assim, uma família tão grande de chegar à 6ª geração. E eu espero que a gente consiga chegar até mais. Mesmo numerosa e espalhada pelo mundo, a família sempre dá um jeitinho de se encontrar, de se manter conectada. E é nos momentos de dificuldade que esses laços acabam se mostrando ainda mais fortes. Eu tive um AVC e coloquei o marca-passo. Então ela foi para Brasília e tomou conta de mim muito bem. Até hoje ela não me deixa fazer nada aqui. E se a família está espalhada no mundo, a tecnologia une. A matriarca quase centenária, Dona Francisca das Chagas, mora no Rio Grande do Norte. E é pelo celular, através das chamadas de vídeo, que as distâncias são reduzidas. 12 filhos, 32 netos, 79 bisnetos,
7 tataranetos e um pentaneto. Os filhos são 12, 79 netos. Só que eu sei, os tataranetos têm 7. Qual é o segredo, assim, dessa família tão grande, tão unida, né? Se manter unida, né? Tanto tempo. Eu acho que é o respeito pelo outro, né? Não me lembro que a gente brigasse, nunca, nem criança, nem nada. A gente foi sempre unido. O futuro dessas gerações é o pequeno Álvaro, que tem a sorte de ter uma família tão grande para dar amor a ele. O JC termina aqui. Para você, uma excelente noite. Boa noite, até amanhã.